Havia uma pequena tripulação a bordo do veleiro Aurora, navegando em alto mar. Eles eram marinheiros experientes, acostumados a enfrentar os desafios e adversidades do oceano. No entanto, eles não estavam preparados para a tragédia que estava prestes a acontecer. Em uma tarde ensolarada, enquanto a aurora cortava as águas azuis, uma gigantesca tempestade começou a se formar no horizonte. O céu escureceu rapidamente, e nuvens pesadas se acumularam, anunciando o perigo iminente. A tripulação, liderada pelo capitão Thomas, correu para preparar o barco para a tempestade que se aproximava. As velas foram rapidamente recolhidas, e as amarras foram reforçadas. Todos a bordo colocaram seus coletes salva-vidas e se seguraram firmemente enquanto o veleiro era jogado pelos ventos tempestuosos. A chuva começou a cair torrencialmente, e as ondas cresceram em tamanho e ferocidade. Uma onda colossal, como uma montanha de água, se ergueu diante do Aurora. A tripulação, apavorada, agarrou-se ao convés enquanto o veleiro se erguia perigosamente no topo da onda. Com um rugido ensurdecedor, a enorme massa d'água se quebrou sobre o veleiro, virando-o violentamente. O Aurora foi subitamente lançado de cabeça para baixo, e a tripulação se encontrou lutando pela sobrevivência em meio ao oceano revolto. Cada um dos marinheiros, desesperadamente, nadava em busca de ar, lutando contra as forças da natureza que os puxavam para baixo. A escuridão e a tempestade dificultavam a visibilidade, tornando a busca pelos colegas de tripulação uma tarefa quase impossível. Eles se chamavam pelos nomes, tentando se encontrar e se agarrar uns aos outros. O capitão Thomas, apesar de também estar desorientado, tentou reunir a tripulação, instruindo-os a formar um círculo humano e se segurarem uns aos outros. Após horas de luta frenética, eles finalmente alcançaram uma pequena ilha que emergia das águas revoltas. Era uma ilha deserta, sem sinais de habitação humana. As árvores altas e densas criavam uma atmosfera sombria e ameaçadora. A tripulação, exausta e temerosa do desconhecido, se arrastou para a praia. Nos dias seguintes, eles enfrentaram o desafio de sobreviver em uma ilha inexplorada. A cada passo, o suspense pairava no ar, enquanto eles exploravam a densa vegetação em busca de comida. A ilha estava repleta de animais selvagens e desconhecidos, e a caça se tornou uma tarefa perigosa e tensa. À noite, o som desconcertante de ruídos misteriosos ecoava pela floresta, aumentando ainda mais o medo da tripulação. Sombras inquietantes se moviam entre as árvores, e o desconhecido os cercava a cada momento. A necessidade de encontrar alimento e água era constante, mas sempre acompanhada pelo medo de serem caçados por criaturas selvagens. Cada momento na ilha era um teste de coragem e perseverança. A tripulação construiu abrigos improvisados para se proteger dos elementos hostis da ilha. Eles mantinham fogueiras acesas durante a noite, na esperança de afastar as ameaças ocultas que espreitavam nas sombras. Os dias se transformaram em semanas, e a esperança de serem resgatados começou a diminuir. O medo constante e a luta diária pela sobrevivência começaram a pesar sobre a mente e o espírito dos marinheiros. Ainda assim, eles se uniram, apoiando-se mutuamente em sua busca pela salvação. Após um tempo agonizante, um dia, enquanto estavam explorando os limites da ilha, a tripulação avistou um barco ao longe. Eles acenaram e gritaram por socorro, mal acreditando em seus olhos. Finalmente, o resgate havia chegado. A tripulação do Aurora foi resgatada e retornou ao mundo civilizado, levando consigo as marcas de sua luta pela sobrevivência. Eles aprenderam que, mesmo diante do medo mais intenso e do perigo iminente, a força de vontade e a determinação podem superar qualquer obstáculo.
Eles carregariam consigo as memórias sombrias da ilha deserta, lembrando-se sempre do que foram capazes de suportar e da importância da esperança em meio ao desespero. Após meses de se adaptarem à vida na ilha deserta, a tripulação do veleiro Aurora sentiu-se compelida a explorar o local onde seu barco naufragado descansava nas profundezas do oceano. Determinados e movidos pela curiosidade, eles se prepararam meticulosamente para a perigosa descida. Equipados com cilindros de ar nas costas e mergulhadores experientes entre eles, a tripulação embarcou em uma expedição para recuperar o que restava do Aurora. Com corações acelerados, eles mergulharam nas águas profundas, desafiando os limites do desconhecido. À medida que desciam cada vez mais fundo, o suspense aumentava. A escuridão envolvia os mergulhadores, a pressão do oceano pressionava contra seus corpos e o som abafado criava uma atmosfera assustadora. No entanto, eles estavam determinados a enfrentar os medos que os atormentavam. À medida que se aproximavam do naufrágio, vislumbres do veleiro despedaçado começaram a aparecer. O Aurora repousava no leito marinho, envolto por algas marinhas e habitado por uma variedade de criaturas marinhas. Com cautela, a tripulação se aproximou do navio naufragado, admirando o que restava de sua antiga casa flutuante. Com o cilindro de ar nas costas, respirando o ar puro que os sustentava, eles vasculharam os destroços do Aurora. As lembranças do passado surgiram à medida que encontravam objetos e pertences pessoais espalhados pelo fundo do oceano. Era uma visão ao mesmo tempo nostálgica e triste, relembrando as alegrias e os desafios que enfrentaram a bordo do veleiro. Apesar da atmosfera sombria e silenciosa, a presença da tripulação trazia vida e um senso de propósito ao local do naufrágio. Eles recuperaram alguns itens valiosos e símbolos de sua jornada, mantendo-os como lembranças de suas experiências no mar. Após explorar o Aurora naufragado, a tripulação começou a ascender lentamente em direção à superfície, com os corações cheios de uma mistura de melancolia e gratidão. Eles emergiram, triunfantes, do mundo subaquático para a luz do sol que banhava o oceano. Embora o veleiro Aurora permanecesse no fundo do mar, sua história e a determinação de seus tripulantes continuariam a ecoar através do tempo. A tripulação, agora unida pela sobrevivência na ilha e pela exploração do naufrágio, voltou ao continente com uma nova perspectiva e um apreço renovado pela vida. Eles carregariam consigo as lembranças das profundezas do oceano, onde superaram o suspense e o medo, encontraram coragem e resiliência, e emergiram com a certeza de que, mesmo diante dos desafios mais sombrios, o espírito humano pode encontrar forças para seguir em frente. Isto é tudo que o Aurora nos deixou. Mas deixando muitas lembranças, por muitos e muitos anos, que atravessou as águas do mar. Não tinha tempo ruim, fazia sol ou chuva, ele estava na água. Mas infelizmente seu dia chegou ao fim. Se inscreva no canal, isto nos ajudará a criar novos conteúdos.